Quando a noite cai e o silêncio se instala, milhões de brasileiros têm um encontro desagradável do qual não conseguem escapar. Eu não conseguia nem dormir, com muitas dores mesmo. Eu também não dormia, não tinha posição para eu colocar a perna. Eu tinha a noite do amanhecer, o dia sentada, passando a mão na perna, que eu não aguentava dormir. Você olhar para a casa inteira, todo mundo dormindo e você acordada, sentindo dor. Você certamente conhece alguém que tenha varizes. É uma doença de uma incidência bastante frequente. 70% da população adulta tem algum tipo de varize. Sintomas clássicos de perna pesada, cansada, especialmente ao final do dia. Edema, uma certa inchação nos tornozelos. A tendência é procurar um culpado para todo esse desconforto. Eu sempre usei muito salto alto, mas não são salto altos pequenos, eles são enormes, né? Tem dia que eu subo essas escadas aí umas 10 vezes. Subindo e descendo, resolvendo coisa, dói mais. As varizes podem surgir em qualquer idade, até mesmo na adolescência. A incidência é maior naqueles que têm histórico familiar e levam vida sedentária. Pressão alta, obesidade, longos períodos em pé, pessoas que trabalham como professor, por exemplo, ou a cozinheira que fica muito tempo em pé. Usar salto alto diariamente piora os sintomas. Subir escadas não prejudica, pelo contrário, ajuda a bombear o sangue para cima. Nas mulheres, a doença é 3 vezes mais comum do que nos homens. A gravidez é um fator desencadeante. Com 17 anos eu engravidei e aí elas já apareceram, né? A barriga cresceu demais, as pernas inchou demais. O crescimento do útero e do bebê faz com que aumente a pressão intraabdominal e comprima um pouquinho as veias que estão no abdômen. Acabou a gravidez, ela volta ao estado normal, com veias Algumas normais? até voltam. A maioria persiste algum tipo de varize residual. As veias são responsáveis por levar o sangue que já circulou pelo corpo de volta ao coração e de lá para os pulmões, para receber uma nova carga de oxigênio, um sistema que só funciona bem porque as veias têm válvulas. Essas válvulas são um sistema de direcionamento do fluxo que vai sempre para cima. Ela abre, o sangue sobe, ela fecha, o sangue não desce, impede o sangue de descer. Na veia dilatada, ela não funciona, o sangue tende a descer, se acumular, dilatando as veias, tornando-as varicosas. Depois que a parede venosa se dilata, é como um elástico de uma roupa. A partir do momento que ela fica frouxa, ela se dilata, não volta mais ao normal. Pessoas que têm nas pernas esses microvasos salientes assim, isso significa que elas têm uma tendência maior a ter varizes? Não, é diferente. 85% das pessoas têm algum microvaso na perna, saliente, aparente. Isso não tem nada a ver com a doença mais grave. É muito difícil que o dono das pernas não perceba que tem varizes. O paciente já chega no consultório com o diagnóstico pronto. Você não precisa nem fazer o diagnóstico. Ele já chega pronto. Olha, eu tenho varizes, doutor, quero me tratar. Aí você olha e vê que tem mesmo. Você só faz uma constatação. O problema é que esse momento custa a chegar. Dona Diva, quando começaram esses seus problemas com as varizes? Há 30 anos atrás. Eu estou com 64, acho que eu estava com 34 anos. Tem quase 30 anos isso. É. Ela vem até aqui assim. E vem até a coxa aqui, né? Poxa, mas muitos anos de varizes para chegar nesse ponto assim, né? É. Isso deve doer muito. Dói, incomoda. Depois de 3 décadas sem tratamento, apareceu uma úlcera na perna da Dona Diva. E aí, aberta a ferida, a dificuldade de cicatrização é grande. É muito grande. A úlcera era uma dor insuportável. Era uma dor que eu não conseguia nem comer, tanto que eu perdi muito peso. Eu emagreci muito. Em casa, a Dona Diva não conseguia fazer mais nada, nem pegar o netinho no colo. Parou até de sair na rua para não ouvir comentários. Coitada, vai perder a perna, vai morrer por isso. As varizes geralmente chegam a esse estado crítico por 2 fatores.
Primeiro, uma tendência da própria pessoa em diminuir a importância da doença. Depois vem a dificuldade para conseguir atendimento pelo SUS. Já tem uns 3 anos que eu venho procurando esses tratamentos. 10 anos, numa fila de espera. E eu tentei, não consegui. Esse desânimo pode ter consequências perigosas. Eu fui deixando, aí um dia eu estava no banho, tomando banho, aí do nada do negócio se lixando. Aí eu olhei para a perna, a parede assim, a cerâmica do banheiro ficou lotada de sangue. As filhas de Ednilza tinham 2 anos. Hoje elas têm 11 anos e eu estou com esse mesmo problema ainda. Em maio deste ano, Ednilza pegou carona na consulta da irmã dela com um angiologista pelo SUS. De lá, foi parar na emergência. Diagnóstico: trombose. A trombose é como se o sangue ficasse coagulado dentro da veia. O sangue não circula mais ali dentro. Eu podia morrer ou dormindo ou andando. Faz 3 meses. E nisso ainda tenho medo, né? Ednilza tem retorno com o médico em janeiro do ano que vem e torce para finalmente conseguir marcar a cirurgia de retirada das varizes. Tinha medo, os pessoal fazia medo para mim, falava que a maioria que operava disso aí perdia a perna. 20 anos de sofrimento com as varizes e o que Paulo mais temia era justamente a cirurgia. Com 2 empregos e a dor cada vez mais forte, a única saída foi criar coragem. Paulo? Opa! Tudo jóia? Tudo bem? E aí? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá? Vamos. Como Paulo tem plano de saúde, os exames foram feitos rapidamente. Em 1 mês, ele já estava na sala operatória. Pela cirurgia correu tudo certinho, a gente fez uma pequena incisão na virilha, removeu essa fena, removeu algumas varizes que estavam ligadas nessa veia, essa fena, e tirou algumas veias da outra perna também. Ele vai ficar aqui hoje, amanhã cedo vai para casa, perna para cima. Semana que vem a gente se encontra e ele vai tirar os pontos. Não faz falta tirar essas veias? Pergunta que sempre a gente recebe do paciente no consultório. É possível até que faça, né? Mas normalmente não. Aquela veia que já estava dilatada, já estava insuficiente, ela não está sendo efetiva, ela está sendo até prejudicial. É importante saber que a retirada das varizes não impede que outras surjam no futuro. Muita gente acha que operou, pronto, a cirurgia resolveu. Era o que eu achava. Aconteceu com a Kátia, que só depois da 3ª cirurgia mudou seus hábitos. Já emagreci 7 quilos. 7 quilos? Na balança, contábil. Tem que fazer exercício físico, você tem que se alimentar melhor, entender que a meia é para sempre. É muito feio. Você acha? Nossa, doutor, olha isso. Tem umas meias de mulher que são quase iguais a essa. Não, doutor, que meia é essa que o senhor está falando? Eu nunca vi. Além da cirurgia, para acabar com as varizes, existem as técnicas minimamente invasivas, o laser e a radiofrequência, que usam anestesia local e fecham as veias dilatadas com ondas de calor. Mas o que promete diminuir as filas de espera por cirurgia no SUS é um procedimento simples, rápido e barato, conhecido como a técnica da espuma. Essa técnica de espuma é uma técnica revolucionária. A cirurgia, você arranca a veia, no laser radiofrequência você queima a veia, na espuma a gente destrói a veia por dentro, com uma reação química, uma inflamação causada pela espuma dentro da veia. Vamos lá, dona Maria. Tudo bem? Tudo. Tranquila? Tranquila. Tá feliz? Tô feliz. Chegou a hora, finalmente? Vamos lá. Glória esperou 18 anos por este momento. Com apoio de um hospital particular e da Prefeitura de Salvador, desde 2013, o angiologista Marcelo Liberato vem desafogando o SUS ao tratar de casos graves de varizes com essa espuma. É um líquido específico, que no caso é o polidocanol, que é utilizado para secar vasinhos. Eu misturo com ar, transformo em uma espuma e consigo secar vasos bem grandes. Uma veia fechou. As veias fecharam já aqui, ó.
E aqui não tem corte, não tem anestesia, não ocupa leito hospitalar. Fizemos aqui no ambulatório, em 3 anos, foram mais de 1000 feridas que nós tratamos aqui. Olha a quantidade de varizes que tem aqui. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo pretas são as varizes. Agora é a vez da dona Diva. Tá doendo alguma coisa? O que era preto virou essas bolinhas aqui, tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. Certo? Eu examinei ela em casa, aqui tá muito... sumiram. E a ferida, que era um tormento, está com os dias contados. A mão de ouro, viu? A mão divina, a mão do Senhor que eu estou aqui, porque estou sentindo nada mesmo. Que bom, dona Gina. Se a gente não trata a causa, que são as varizes da ferida, essas feridas ficam crônicas e nós recebemos pacientes com 5, 10, 20 anos com a ferida aberta, porque não consegue fechar a ferida. Ministro, todas as pessoas que nós entrevistamos se queixam de que é muito difícil o acesso à cirurgia das varizes pelo SUS. Tráuzio, nós temos 10.000 médicos, angiologistas, cirurgiões vasculares no SUS. Fazemos 1.200.000 ecodopplers coloridos e 70.000 cirurgias por ano. Estima-se que mais de 6 milhões dos brasileiros de hoje sofram com varizes graves. Só em setembro deste ano, quase 12 milhões de reais foram pagos pelo INSS a trabalhadores afastados por causa da doença. Pacientes que esperam muito tempo numa fila, eu consigo tratar com espuma vários pacientes num dia só. Isso sai muito mais barato do que operar esses doentes? 1/10 do preço. E por que esse método não é aplicado no Brasil inteiro? Isso é tão mais barato, tão mais simples e tão mais eficaz? Porque não existe um código específico pelo SUS para aplicar essa técnica. Por que acontece isso? Por 2 vezes foi solicitada a nossa Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS que avaliasse esse processo, mas a documentação veio incompleta. É uma técnica já conhecida, é uma técnica barata e eu determinarei a Conitec que faça a avaliação desse procedimento para que ele seja incluído no SUS. Enquanto isso, cabe aos gestores municipais e estaduais reservar verbas para o procedimento. Isso já vem acontecendo, além de Salvador, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, mas em pequena escala, muito longe do ideal. A esclerose ela não mata. E aí ela não recebe atenção do gestor público para ser tratada. E o que acontece é que esse paciente, embora não morra, não vai morrer disso, ele vai ficar 5, 10, 15, 20 anos tratando uma úlcera aberta no ambulatório, quando podia estar ali, a cura dele podia estar ali à disposição dele em 3 sessões no hospital. Não existe mágica para evitar varizes se houver predisposição genética. Mas os exercícios aeróbicos, como andar, por exemplo, ajudam. Assim como colocar as pernas para cima várias vezes por dia. Meias elásticas de compressão aliviam as dores. As pessoas que trabalham em pé, paradas, deveriam receber essas meias. Evitar ficar em pé muitas horas. Eu acho que andar é o melhor exercício que tem. Vale tudo para finalmente ter a alegria de brincar e passear com os netos sem dor. De poder usar uma roupa sem ter vergonha das pernas de fora. E de simplesmente voltar a dormir em paz.